Ótimo domingo para todos. A gente... Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá? Esse não é um laço, não. É apenas uma pequena rosa. Hoje, 13 de outubro de 2024, não é? Vou falar um pouquinho aqui sobre Outubro Rosa. Isso aí, que importância que tem esse Outubro Rosa, né? Tá aqui. E depois, em duas lives atrás, que eu falei da insustentável leveza do ser, e depois da live de setembro, da insuportabilidade de viver, vamos falar de uma live de vida também, né? Isso aí. Então, a insustentabilidade, a forma como é insustentável se manter aqui no planeta sem procurar alguns desvios, sem fazer coisas que possam ofender o outro, ou o planeta, tal, né? É difícil, né? Vamos lá, vamos para frente e vamos falar sobre Outubro Rosa, né? Começar com aqueles devaneios estranhos de Fabiano. Tá aqui a florzinha representando o Outubro Rosa. Inclusive hoje não vou nem falar sobre conversa de bêbado, né? Ou de bebo, né? Ou do bem bom, né? Mas Outubro Rosa. Uma rosinha minúscula aqui ao meu lado. Vamos lá. Começar aqui com não, é insustentável, né? Como é que a pessoa pode viver sem fragmentar o outro, ou lucrar sobre o outro, de forma que o outro não sinta tanto, né? Ou seja, lucrar do outro, normalmente, a não ser que o outro também lucre, né? Mas, de alguma forma, é uma sangria, né? Tá certo? Muita gente faz campanhas, tá? Para lucrar do outro, né? Sempre a gente desconfia um pouco, né? Porque o sistema faz com que a gente desconfie, né? Vou começar aqui com uma musicazinha simples, um pedacinho de música, bem pequenininho, né? Eu venho aqui, me deito e falo pra você que só escuta, não entende a minha luta. Afinal de que me queixo, são problemas superados. Mas o meu passado vive em tudo que eu faço agora. Ele está no meu presente, mas apenas desabafo, confusões da minha mente. Esse é o convite para os devaneios, né? O meu passado vive em tudo que eu faço agora. É isso que eu quero que preste atenção, é isso, essa frasezinha. O meu passado vive de tudo que eu faço agora, né? Começa aqui com um trechinho aqui. Para quem não sabe, o Outubro Rosa é um movimento internacional durante todo o mês de outubro em conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Talvez essa música parece não ter nada a ver e tal, né? Além de chamar a atenção das mulheres para a necessidade de frequentar o médico e de fazer a mamografia. Essa campanha também estimula que a mulherada se toque e sempre faça o autoexame de mamas. Para sustentar a leveza do ser, né? O que é que tem a ver isso, na realidade, né? Então, a minha mente, às vezes, ela fica, dá uns nós, uns giros, que eu posso chamar de devaneio isso aí, tá? Mas tem muitas coisas que são feitas apenas para ganhar dinheiro, né? Talvez, vamos supor, tem uma pessoa que eu conheço que fez um exame, não foi de mama, mas foi um exame Papa Nicolau, tal, promovido pela prefeitura de um local, tal, e que nunca recebeu o resultado. Ou seja, alguém ganhou por ter feito aquele exame e nunca deram o resultado dessa pessoa. Isso aí é uma coisa estranha, tá certo? Por quê? Porque não houve o interesse real da coisa, que seria promover a prevenção para que a saúde da pessoa não fosse mais à frente danificada, será, alguma coisa parecida com isso aí. Então, a seriedade das coisas é preciso que exista, tá? Apesar de que o mercado, o capitalismo, essas coisas aí tal, que compra tudo, né? E promove tudo para que seja, é difícil, né? Mas o meu passado vive em tudo que eu faço agora. Ele está no meu presente, mas apenas desabafo confusões da minha mente, tá? Prevenção do câncer de mama, né? Aí então eu começo com um textinho pequeno falando como somos doentes. Nos embriagamos facilmente com coisas estranhamente embriagadoras. Nos entregamos a tais coisas, achamos formidáveis criarmos memórias e criamos memórias inesquecíveis, levando-as ao nível das saudades. Memória criada são levadas ao nível das saudades. A música é boa quando apaixona. O beijo é bom quando apaixona. A viagem é boa quando apaixona. O sexo é bom quando apaixona. O filme é bom quando apaixona. E a comida, né? Não há nada mais patológico que as paixões. Paixões de pato. Patológico. Somos doentes, drogados e eternamente apaixonados. Será que alguém procura algum remédio para essa doença? É preciso distinguir a doença do doente e o doente da doença. Distinguir quem é o doente e quem é a doença. A doença deve ser chutada, pisada, queimada e destruída, como aquela música. O mal será queimado na semente, o amor será eterno novamente, né? Feito o mal queimado na semente. O doente deve ser tratado. Porém, é preciso distinguir para que não se trate a doença ao invés do doente, né? Pronto, eu chamo a atenção, porque às vezes a doença está lá, né? Está lá na mama, está lá no útero, está lá, né? Aí vamos tratar a doença, né? Tá certo, né? É igual a camarada pegar, tem lá um morto, uma carniça, não sei aonde aí, em casa cheio de mosca, né? E colocar veneno para mosca e tal, né? E vai matando muita mosca, matando alguns animais mais. Mas a carniça está lá. Então, se não tirar a carniça do local, as moscas tornam a vir, né? Inclusive, da carniça é onde nascem as moscas, né? Nascem as moscas. Então, tratar o doente é uma coisa. E tratar a doença é outra coisa, tá certo? Eu estava aí querendo começar a live com o seguinte tema. Tema não, o título, né? Da idade da pedra ao homem de plástico. É fantástico. Sim, um homem ou uma mulher de plástico que quer ser eterno
como as flores de plástico e que não morrem jamais. As flores de plástico não morrem jamais. Porém, estão se tornando seres híbridos, de tal forma que já começam a existir entre o animal natural e o agregado sintético disseminado em seus organismos. Uma luta, uma briga, uma guerra. O homem da Idade Média, da Idade da Pedra, possuía um organismo raiz, um organismo puro de química orgânica, polimérica, puro. No organismo dele não tinha química orgânica polimérica ou sintética de nada. O homem, a Idade da Pedra, jamais sonharia ser um homem de plástico. Era livre de hormônios sintéticos e livre de mercúrio, livre de arsênio, o que é usado em agricultura, dentre outras substâncias desenvolvidas por esse sapiens, por esse Homo sapiens. Para quê? Bom, vamos lá. Câncer de mama começa no planeta. A carniça, onde é que está? A vida mama no planeta. A vida mama no planeta. Se o planeta está doente, a vida que mama no planeta adoece através dos seus alimentos, através de outras coisas que há na natureza, de seus ventos, de suas águas. Não é? A campanha sobre a prevenção de câncer de mama na mulher, que primeiramente nos induz a um erro não invocado pela ciência na campanha, pois o sistema reprodutivo da mulher é uno, não se separa do útero, ovário ou mamas. O câncer de mama é apenas o que se apresenta no bico do iceberg. Está lá, aquele biquinho para cima, tá ali a doença, né? Pois na profundidade o problema é muito maior. A mulher é um ser vivo e, sendo um ser humano vivo, é um animal biopsicossocial. Bio, relativo à vida, psico, relativo às coisas da alma dela, né? E social, relativo a toda coisa social que ela é, onde ela transita, onde ela conversa, onde ela vive, né? Tudo isso para ser levado em consideração, pois a doença vem por esses meios também. Que vive em um planeta vivo e dividido entre a estrutura natural, planeta vivo e dividido entre uma estrutura natural e uma estrutura criada para a manutenção do sistema que move o capital, como também dividida por um mundo masculino criado por outro sistema. Então é fácil de perceber o quanto a mulher é pressionada neste mundo, né? Primeiro, pelo próprio mundo capitalista, né? A gente sabe. Eu não vou realmente falar nada sobre essas coisas, não. Fica bem cheio de. Não. É dito, é sabido, é estudado, tem livros escritos, né? Tem pesquisas sobre isso, né? As pressões psicossocial sobre a mulher, né? Sobre o mundo masculino. Ser um homem masculino, feminino, não. Ser um homem feminino, no meu lado masculino. Ou seja, essa música existia nos anos 80 e ainda existe, que é música, né? Não
Ser um homem feminino, não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. É isso aí. Porque é isso. Tararará. Olha a flor. Precisa do laço, né? O laço é outra coisa. O laço é uma responsabilidade. O laço é como um anel. Tá? Para proteger a flor. Mas a insustentável leveza do ser queima a flor. Cuidar do planeta sempre será a melhor prevenção, devido a toda a química sintética disseminada nele. O nosso planeta, a nossa mãe que nos alimenta, já está em estado cancerígeno há tempos. Justamente nas tetas que produz o leite que alimenta todas as vidas, mamíferas e não mamíferas. Pois o leite das mamas do planeta é o alimento fluido de todas as vidas. É o leite de todas as vidas. Eu estava pensando, quantas drogas tem na natureza postas pelo homem sapiens, homo sapiens, né? Em nome de um lucro tal, né? Quem sabe como é, né? Quantas drogas tem, né? Aí sempre tá, em vez de cuidar, aí a pessoa às vezes tem um problema psicológico, aí o cara vai lá e tome aqui esse comprimidozinho, tá, aí tá. Ou seja, tudo bem, mas a pessoa estava ótima, daqui a pouco ela adoeceu. Aí não é um comprimido que vai desadoecer a pessoa, né? Preciso buscar a carniça. Então, o mundo, a indústria de medicamentos vive disso, né? De matar as moscas, de criar comprimidos da felicidade, comprimidos para que a pele se permaneça esticadinha, para que os cabelos brancos não apareçam. A química. A química é coisa do planeta, mas o homem pega a química e bota para torar. Vamos matar quem for, mas a gente precisa ganhar um dinheirinho. Tem uma nave nos esperando num cantinho do mundo aí para levar a gente em outro planeta. Aí começa a buscar que planeta é esse, já fizeram até a nave, tá, aí vão lá. Até agora não encontraram, né? Não tem um planetinha lá que tenha água, plantas e tal, não tem, né? Mas a ideia já existe, né? Evidenciando apenas um composto orgânico, então eu vou falar sobre um composto orgânicozinho simples, né? Que eu lembro que nos anos 70, na verdade, eu criança, né? Meu pai falando sobre a matéria plástica está tomando conta do mundo, né? Nos anos 70, né? A matéria plástica, eu não sabia o que era matéria plástica. Na realidade, nós não tínhamos matéria plástica, né? Depois surgiu uns interruptores de bakelite, né? Bakler foi o cara que inventou o plástico, né? Os primeiros polímeros, né? Meu pai dizia, né? A matéria plástica, ele não chamava plástico, porque não existia o nome plástico, existia matéria plástica, tá? Ainda não tinha um nome, né? Tá tomando conta do mundo, daqui a pouco os automóveis serão feitos de plástico, né? E meu pai já tinha dito isso aí há um bom tempo atrás, né? Evidenciando ele, né? O plástico, a melhor invenção do homem depois, não sei, depois de quê? A da energia, da energia. Evidenciando apenas um composto orgânico sintético, né? Para a live não ser tão técnica. Porque uma live técnica é chata, né? Tanto é chata que eu só vou falar sobre um pouco mais sobre o Outubro Rosa no finalzinho, tá? Uma coisa que eu tirei da internet, pequenininho, tá? Para não ficar chato. Porque essa conversa
na minha opinião, é muito mais importante do que o que vai dizer quando é que surgiu, né, quem foi que começou, tal. Isso não leva a nada. Se não houver responsabilidade das pessoas para as outras pessoas, não querer cuidar do planeta, não querer cuidar do outro, ou seja, nada disso vale nada, certo? É apenas uma brincadeira cheio de mídia para vender alguma coisa, né? É isso aí. Na realidade, eu sempre passo lá e vai um pouco engraçado, mas essas coisas às vezes são sérias, né? Evidenciando apenas um composto orgânico sintético para a live não ser tão técnica, cito microplástico. O microplástico já é uma descaracterização do plástico, né? Ele já está sendo triturado pelo sol, pelo tempo, né? E ele começa a se decompor no meio ambiente, o plástico, né? Você vê que, eu acho que foi, não lembro agora, mas o plástico tem em torno de 50 anos, não, uns 60 anos que foi inventado o plástico, né? Diz que o plástico pode se decompor em torno de 100 anos, né? Então já tem plástico se decompondo por aí, tá certo? Cito o microplástico, né? Que tem, como nós temos visto em várias reportagens, né? Que estão contaminando os mares, né? O plástico maior engasga os peixes, as tartarugas, né? O plástico menor e micro entra na corrente sanguínea e começa a fazer parte da genética do peixe e das coisas marinhas, né? E coisas marinhas também são coisas da água doce, né? E água doce a gente bebe, né? E o solo está contaminado de plástico, né? Então, tudo isso aí faz com que também nós tenhamos em nossos corpos, até nos nossos genes, algumas deformações a partir dessa matéria plástica sintética, né? Beleza? Então, o que acontece? Acontece que vou falar um pouquinho sobre o microplástico, né, que está disseminado nos peixes, nas aves, nos bovinos, nos suínos e caprinos, pelo ar, pela água e pela terra. Nem os vegetais escapam. Pois as águas contaminadas contaminam todas as vidas, e todos os seres vivos possuem água em seus corpos. E esse mundo vivo e dividido entre a estrutura natural e a estrutura criada para a manutenção de algum sistema, como se não fôssemos animais, tem nos adoecidos. Todas as vidas, nos adoecidos, nos é todas as vidas, né? Existem as plantas doentes, existem os peixes doentes, os porcos doentes, né? As formigas doentes, né? E essa estrutura é a colossal base do iceberg. A doença é aquele biquinho lá em cima, peito, o bico do peito. Lá por dentro está o iceberg, que é essa coisa colossal na base do iceberg, né? Aê, Ana Paula, vamos juntos. Obrigado por entrar na live aí. Inclusive essa live parecia que ser mais longa, está sendo um pouco mais curta, né? Mas como eu falei, né? Tratar do que está na superfície não é tratar da doença, né? Tá certo? É aquele lance da carniça que produz as moscas, né? E a cara na casa mata as moscas, bota veneno matando as moscas, né? E lá na carniça estão sendo produzidas muitas moscas, vem para cá novamente. Ou você cuida da carniça, ou não acaba com as moscas, né? Essa relação estrutural, aí eu peguei um texto na internet, um texto bem pequenininho até aqui. O texto é grande, mas eu peguei um pedacinho dele muito pequeno para falar aqui. Essa relação estrutural acaba criando um conflito de interesses, onde o bem-estar do paciente nem sempre é a prioridade. É o que eu falei, né? Do lance da insustentável leveza do ser, né? Há um momento em que é muito mais viável você destruir aquela coisa e lucrar com isso,
do que deixar aquela coisa sendo promovida e transitando com saúde. Com essa balança aí é interessante, né? Onde o bem-estar do paciente nem sempre é a prioridade. Muitos médicos prescrevem tratamentos mais caros, mesmo quando há alternativas menos invasivas ou prejudiciais. Tudo em nome do lucro. É fácil entender isso aí, né? Eu conheço casos e tal, né? Isso nos faz desconfiar da campanha Outubro Rosa, pois muitas coisas são nascidas para apenas captar lucros. Muito embora a campanha tenha sua importância, pois faz com que mulheres e homens busquem assistência médica para exames de mamas no intuito ou no álibi de evitar a mastectomia e até a morte. Ou seja, o álibi não é do camarada, é do mercado em si, né? A corrida por tais exames no mês de outubro, claro que movimenta o mercado do capital, criado pelo sistema capitalista, né? Nosso SUS brasileiro, viva o SUS! Tarararará. O Brasil é pau, é foda. O Brasil cria umas coisas invejáveis, né? O nosso SUS brasileiro faz esses exames quase gratuitos. Por que quase gratuito? Porque, na verdade, não tem gratuidade, né? Existe uma verba captada pelo governo que ele faz o que quiser com ela. Usa a verba para matar gente, usa a verba para salvar gente, usa a verba para a escola, usa a verba para fazer estrada. Então, a verba usada é isso aí. Então, quase gratuitos, né? Mas o microplástico está em todos os países. E nem todos os países, só conheço o SUS no Brasil, né? O SUS é nosso. O SUS é nosso, tchá, 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 né? Nem todos os países possuem essa estrutura para cuidar da saúde das pessoas, né? E tem gente que fala muito, porque o SUS não presta, não sei o que. O que presta é uma clínica particular, o que presta não sei o que lá. A gente sabe o que tem a ver aí com coisas particulares, essas coisas que tem furado a barriga das pessoas, as pessoas às vezes morrem intoxicadas, botam produtos que sem fazer um exame adequado, não há uma responsabilidade adequada, tá certo? É isso aí, vamos lá. Mas o microplástico está em todos os países. Já somos homens de plástico em nossos genes. Os nossos filhos nascerão com parte dos genes de plástico. Os filhos dos nossos filhos terão pedacinhos genéticos de plástico a partir do microplástico digerido no organismo. Então somos quase uns robozinhos de plástico. Já nascemos doentes. O mundo e o planeta sempre em seus giros, em seus devires, são matérias transformadas e transformáveis e amálgamas dos nossos ancestrais, homo sapiens ou não. Somos os presentes e os futuros ancestrais, construtores desse mundo planetário, água, terra, sol e ar. Precisamos continuar essa construção, respeitando os que ainda hão de vir habitá-lo e também transformá-lo. Para viver, precisamos deixar veredas aparentemente passageiras, mas que são indeléveis, não se destroem em nosso espaço no transitar e no transformar. Respeitemos o planeta, vamos pisar leve e suave em seu solo, pois só assim poderemos ser eterno. O mundo ancestral. A gente vive no mundo ancestral, né? Do mundo ancestral. Então, os nossos ancestrais nos doaram essas coisas desse mundo insustentável, né? Um mundo insustentável, né? Precisamos agora inverter essas coisas aí para ver se o nosso futuro como espécie sobrevive a esse planeta, porque
se a solução não acontecer, a gente não fizer nada por esse mundo, tá certo? É melhor que a gente morra, que a gente se lasque completamente, que ser destruída a humanidade. Porque o planeta vai agradecer, ó. Muito obrigado, vocês foram todos embora. As plantas irão crescer à vontade. Os bichinhos vão transitar pelo solo à vontade. Os rios vão se purificar. O mar, com seus peixes, sua fauna e sua flora, vão agradecer. Os Homo sapiens foram embora do planeta. E aquela festa, né? Todo mundo dançando para elevar os céus, né? Vai ser uma coisa maravilhosa, né? Então precisamos conviver com todas as espécies, tá? Com todas as espécies, porque tudo que existe porque era para existir, para essa homeostase planetária, né? Não adianta fazer a campanha. Tá aqui a florzinha, cadê a florzinha? Oi! Tarararara. É apenas uma florzinha, não é de plástico não, viu? Ela apenas é dissecada, é ressecada, sei lá. Florzinha aqui, minúscula flor, tá? Rosa. Já morta há muito tempo, na realidade, né? Mas, como diz a música, não morre jamais, porque está sempre presente aqui, né? Não é plástico não. Pronto, agora para finalizar a live, né? Aí sim, mas é pura arrebentação. Tigre, 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 tigre. Então agora eu vou falar poucas linhas que eu tirei sobre quando surgiu a campanha, né, do Outubro Rosa, para fechar aqui essa live curta, que ela realmente hoje foi curta, tá certo? Quando a campanha surgiu, aí ele disse, mas nem sempre o assunto esteve tão em destaque assim. O Outubro Rosa só começou na década de 90, nos anos 90, começou essa ideia de Outubro Rosa nos Estados Unidos, como sempre, né? Ele que faz a carniça e ele que quer, né, botar alguma coisa para ver se há algum proveito. Com apenas alguns estados americanos, ou seja, começou lá com apenas alguns estados americanos fazendo campanhas isoladas sobre o tema. Só depois que a campanha foi aprovada pelo Congresso americano, que o mês de outubro foi reconhecido nacionalmente como um mês da prevenção contra o câncer de mama. Foi depois disso, inclusive, que os laços cor-de-rosa, símbolo de Outubro Rosa, começaram a aparecer. Laços, a gente sabe que laços realmente é um símbolo de como fosse um anel, como fosse uma coisa para que as mãos sejam dadas, né, para que a campanha prossiga, né. O símbolo foi lançado pela Fundação Susan Komen for the Cure durante a primeira corrida pela cura realizada nos anos 90, em 1990, na cidade de Nova York. Na época, os corredores receberam o laço rosa para usarem durante a corrida. E depois disso, ele passou a ser distribuído em locais públicos, desfiles de moda e em outros eventos. Outubro Rosa no Brasil demorou um pouco mais a chegar. O primeiro sinal do envolvimento com a campanha por aqui se deu em 2002, né? 2002, então 22 anos de Outubro Rosa aqui, né? Quando o obelisco lá no Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado com luzes cor-de-rosa. Depois disso, o evento seguiu morno, ano após ano. Seguiu morno. Essa palavra é interessante, né? Morno, não é quente, é morno. Devagar, sem muito entusiasmo, né? Somente em 2008 que a movimentação ganhou força em várias cidades brasileiras que abraçaram o Outubro Rosa, fazendo campanhas, promovendo corridas e assim, como no resto do mundo, iluminando os principais monumentos com a cor rosa durante a noite. Outubro Rosa versus câncer de mama, sobre o câncer de mama. Infelizmente, esse é o segundo tipo mais frequente no mundo e por isso merece tanta atenção. Então, por ser o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo,
é dado uma atenção maior, tá? Qual é o primeiro? Qual é a campanha dada pelo primeiro? Pesquisemos, né? No Brasil, por exemplo, o número de mortes por esse tipo de câncer continua em alta, especialmente por causa do grande número de diagnósticos tardios, ou seja, já com o câncer em estado avançado. No final das contas, embora esse seja um problema recorrente o ano inteiro, o Outubro Rosa é importante porque faz com que as mulheres parem pelo menos uma vez no ano para cuidarem de si mesmas. Um fato alarmante é que os quimioterápicos são a única classe de medicamentos que até hoje nunca precisaram ser comparados a placebos em testes clínicos. Isso é coisa de se pensar, né? Placebo, nunca houve placebo para dizer de onde é que vem isso aí e tal. Umas pessoas recebem o comprimido tal e outras não recebem o comprimido tal, né? Aí no final vê aquelas que desenvolveram a doença ou não, né? Nunca houve isso aí porque a gente não sabe, né? A justificativa dada pela indústria é que o câncer é uma doença tão séria que não há espaço para comparações com placebos. No entanto, isso levanta dúvidas sobre a real eficácia desses tratamentos em termos de prevenção de recidivas e aumento de sobrevivência a longo prazo. Além disso, estudos mostram que a quimioterapia pode causar uma série de efeitos colaterais graves, como insuficiência respiratória, queimaduras internas e danos permanentes ao sistema digestivo. No caso de Gustavo, ele sofreu com estenose no esôfago, o que impediu de se alimentar normalmente, obrigando a depender de uma sonda para o resto da vida. Então aquele negócio lá, aí o camarada vai lá na terra dos outros, tá tendo uma guerra aí, já há um bom tempo aí diz assim, eu vou matar um camarada que é terrorista. Aí joga lá 100 bombas lá, aí mata 500 pessoas, entre crianças, mulheres e pessoas nada a ver com nada. Aí matou um terrorista. Já valeu. Não é assim, a cura, o remédio, tal, uma vez que não há visão para cuidar do planeta, o remédio tem que ser eficaz. Um remédio que mata mais células e que destrói mais coisas do corpo do que a própria célula que está doente, que é para ser destruída, isso não é uma coisa eficaz. Eu sempre falei isso aí, não é de hoje, tá? É o tratamento mais ridículo que existe no planeta, é o tratamento quimioterápico. Para mim, um simples cidadão, né, latino-americano sem dinheiro no banco. Ok, muito obrigado. Que sigamos em paz. Tem aqui. Lá. Eu venho aqui, me deito e falo, pra você que só escuta, não entende a minha luta, afinal de que me queixo, são problemas superados. Mas o meu passado vive em tudo que eu faço agora. Ele está em meu presente, mas apenas desabafo, confusões da minha mente. E é isso aí. Então a gente tem que transitar no planeta com seriedade, com respeito às minhocas, às moscas, às abelhas, às lagartixas, às plantas, às flores. Muito obrigado.